Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia por meio do QR Code que aparece na sua tela. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, o @tvu.uberlândia. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2025 e você confere nesta edição. Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo. E ainda, Edinho Borges traz os destaques para o final de semana na nossa agenda cultural. E hoje, nossa entrevista sobre as línguas estrangeiras e o mercado de trabalho. Isso e muito mais, você confere agora. Você sabia que alguns profissionais que ainda dependem do Google Tradutor podem estar ficando para trás no mercado de trabalho? Confira os detalhes na reportagem. Em um mercado de tecnologia cada dia mais globalizado e competitivo, o domínio do inglês deixou de ser apenas um diferencial para se tornar uma exigência. Muitos profissionais que ainda recorrem ao Google Tradutor para compreender documentações técnicas, comunicar-se com equipes internacionais ou acompanhar tendências globais podem limitar o crescimento de sua carreira. Investir no aprendizado do inglês é essencial para quem busca oportunidades no mercado internacional, deseja trabalhar remotamente para empresas estrangeiras ou pretende se destacar em entrevistas com recrutadores globais. Dados recentes apontam que profissionais da tecnologia da informação, por exemplo, com fluência em inglês, podem ganhar até 170% a mais na média salarial, com 8,7% das vagas exigindo domínio do idioma. Ter a fluência da língua permite que você se comunique com profissionais de diferentes partes do mundo, ampliando significativamente sua rede de contatos. Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista de hoje é sobre as línguas estrangeiras e o mercado de trabalho. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Murilo Natal, que é diretor de Escola de Idiomas. Murilo, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Uma ótima noite para todos nós. Para a gente iniciar nossa entrevista, que diferença faz saber uma língua adicional, né, a língua já que a gente já fala, no mercado de trabalho? Que diferença faz? Total. Desde que já tem décadas que a gente ouve falar que o inglês ele é um diferencial. Todo mundo fala, mas a gente ainda vê que falta muito para a gente evoluir enquanto um país que domina um segundo idioma. E qual que é a importância do segundo idioma hoje no mercado de trabalho? Pós-pandemia, isso se agravou e se intensificou, porque cada vez mais o profissional ele está global e não mais local. E uma ótima referência, uma ótima prova disso, as grandes multinacionais, elas têm achatado cada vez mais a pirâmide, né, de hierarquia. Então, é muito comum hoje o profissional que está às vezes aqui em Uberlândia, ele não está conectado mais com o seu líder que esteja aqui também. Muitas das vezes a sua liderança está inclusive fora do país e a interação com essa liderança exige o domínio do idioma, porque o dia a dia, os comandos, as reuniões e até os feedbacks não são mais em português, e sim totalmente em inglês para quem vive essa realidade. Com certeza. E quando a gente fala de línguas mais valorizadas, o inglês, todo mundo sabe, né, é o mais importante ali, uma língua global, né, digamos assim, mas quais outras a gente pode estar mencionando? Também espanhol, francês, também é importante? Perfeito. Eu falo muito que é o seguinte, não tem um segundo idioma, começa pelo inglês. O inglês realmente é a língua global. Como terceira língua, aí depende muito do que o aprendiz quer com esse novo idioma. Então, se você for, por exemplo, o mercado de importação e exportação, além do inglês, provavelmente o mandarim vai ser muito importante. Se você vai para o ramo aí de design, de moda, gastronomia, talvez seja o italiano aí que tem a sua relevância. Em termos de falantes, o espanhol ganha aí seu segundo lugar no pódio, no lado ocidental do planeta, é o segundo idioma mais falado após o inglês. Então eu brinco muito que assim, na dúvida vai para o inglês. Como segundo idioma, como terceiro idioma, desculpa, aí vale a pena você entender onde você quer chegar, o que você quer conquistar, porque aí o terceiro idioma, dependendo da área de atuação, cada um vai ter sua relevância maior ou menor.
Perfeito. Murilo, e quando a gente fala de momento ideal para começar esse aprendizado, desde criança já é possível, quando está se planejando ali alcançar novas metas, né, num emprego, qual que é o momento ideal na sua Ótimo. opinião? Todo dia a dia, e eu brinco que é o seguinte, né? Nunca é tarde para começar. E, infelizmente, a maioria que está nos assistindo não consegue começar o idioma no momento ideal, que seria na fase aí de criança, né? Porque a criança ela tem o cérebro aí mais aberto, faz parte da formação, consegue inclusive aprender fonemas, que às vezes na vida adulta vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não se torna um impeditivo para o aprendizado do novo idioma. Eu gosto de fazer muito uma analogia com o esporte. Quem começou a falar inglês desde criança, provavelmente ele vai fazer isso virar parte do seu dia a dia. Vira uma rotina. É a mesma coisa, pensa no atleta de natação. A qualquer momento a gente pode aprender a nadar. Mas para virar atleta de Olimpíadas, né, atleta olímpico, provavelmente quem começou mais cedo a piscina vai virar seu habitat natural e vai ter uma desenvoltura muito melhor em termos de competição e de postura dentro da piscina. A mesma coisa com o inglês. Quanto antes, mais faz parte do seu habitat natural, vamos assim dizer, mas não significa que você não possa começar na fase adulta. E eu brinco de vez em quando, a gente recebe alguns clientes na escola que falam que já estou velho para isso. Eu brinco, meu aluno mais velho aqui tem 87 anos. A pessoa fica até com vergonha, né? Porque sempre é tempo de se começar algo novo. Pois é, e qualquer pessoa consegue ou é necessária alguma habilidade específica? Vale para qualquer um? Perfeito. Qualquer pessoa consegue, desde que ela tenha disciplina e esteja disposta a pagar o preço por isso. O que eu chamo de pagar o preço por isso? Treino. Então, nada na vida você se conquista sem um mínimo de treino. Eu, de novo, trazendo a analogia aí com o esporte ou com a musculação, a gente conhece muitas pessoas que têm vontade de melhorar o corpo, ganhar massa muscular, perder peso, matricula numa academia. Tudo isso é ok, é positivo. Mas de nada adianta sem um método eficiente, sem um dever de casa eficiente, né? Então, cuidar da nutrição. Trazendo para o inglês, a mesma coisa. Ter a vontade é o primeiro passo. Depois, importante fazer isso virar uma rotina na sua vida. Quanto mais você transformar esse ganho de habilidade numa rotina do seu dia a dia, mais fácil fica a conquista desse idioma. E terceiro, eu coloco sempre também para procurar um método efetivo. Assim como na academia, só pagar ir na academia vai te dar resultado, mas talvez vai demorar. Quando você encontra um método efetivo, você consegue potencializar, catalisar esse processo de ganho. No inglês, a mesma coisa. Quando você encontra um método, então, que faz a diferença no processo de aprendizado, você consegue ter o domínio do idioma num tempo mais rápido e com uma eficácia diferenciada. Agora, independentemente do método, a receita de sucesso, treino e não pode ter medo de errar. Eu escuto muito alguns alunos falando assim, não, quando eu estiver falando melhor eu começo a falar. Quando eu escuto isso lá na escola, eu brinco com esse aluno e falo, você nunca vai aprender então? Porque eu falo que aprender inglês é igual andar de bike. Se você fala assim, não, eu tenho que andar de bike, mas eu tenho medo de cair e ralar o joelho, você nunca vai sair andando de bike. É melhor ficar parado. Errar faz parte, né, Murilo? Errar é perfeito. Matheus, o erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Quanto mais você tiver coragem de errar, melhor você vai ficar no ganho dessa habilidade. Excelente. E quanto tempo demora esse aprendizado? Varia muito de pessoa para pessoa. Na média, quanto tempo a gente pode falar que a pessoa já pode deixar ali o tradutor de lado? Ótimo. Para responder essa pergunta, eu vou trazer um dado científico. Então, a ETS, que é a Educational Training System, que é a... Vou corrigir, tá? Eu vou só falar da ETS. A ETS, que é o centro que gerencia a aplicação das certificações TOEIC e TOEFL no mundo inteiro, elas fizeram um estudo recente que, em média, leva-se 10 anos para você virar fluente, né? Ter o domínio do idioma e conseguir pontuações acima de 700 pontos no TOEIC, por exemplo. Claro que isso é uma média mundial. Quando a gente traz para o micro, o que a gente vê muito acontecer é o seguinte, tudo depende do método que você tem. Então, é comum a gente ver pessoas que já estão há 5, 6 anos estudando inglês e não falam nada. É comum você ver pessoas que procuraram cursos mais rápidos de conversação e consegue se virar minimamente, mas se precisar passar por uma certificação internacional, vai estar ali no básico ou pré-intermediário ainda, ou seja, não está apta às vagas que as multinacionais postam, né, que almejam como profissional. Então, em média, 10 anos. A gente tem empresas no Brasil, escolas com métodos diferenciados, você consegue fazer isso em tempo um pouquinho diferenciado. O que eu sempre falo para quem procura um curso de inglês é, entenda o método, entenda o tempo que você vai precisar para chegar no domínio do idioma, quanto tempo isso vai levar,
em qual nível que essa escola vai te entregar efetivamente. Porque não adianta nada você investir seu tempo, seu dinheiro e descobrir depois que você ainda está num pré-intermediário ou quase no intermediário. Para fins de mercado de trabalho, para essas vagas de multinacionais, você ainda não está apto a ocupar essa vaga que vai te colocar numa posição diferenciada. Uma outra fonte que eu gosto de trazer e compartilhar aqui, a Cato fez uma pesquisa também. Um profissional bilíngue, ele consegue receber até 47% a mais de salário comparado a um outro que não é bilíngue e faz a mesma função. E quando a gente vai, então, para cargos de liderança numa multinacional, essa diferença pode chegar a 80%. Olha só, então vale o investimento, né, Murilo? Com certeza. E outra coisa que é interessante, viu, Matheus? Esse investimento é igual plantar uma árvore. Você planta a árvore ali, você não vê nada. Leva um tempo para começar a aparecer ali o brotinho e esse broto virar um tronco forte, né, uma árvore verdadeira. E quando você começa a aprender o inglês, o maior erro do estudante é, eu me matriculei hoje na escola de inglês, eu quero falar inglês semana que vem. É um processo, leva um pouquinho mais de tempo, mas com certeza você está criando raízes ali e vai virar uma árvore forte. No nosso caso, você vai realmente ter o domínio do idioma. Precisa de disciplina, treino e não ter medo de errar. Pois é. E quando a gente fala de estratégias, né? Você mencionou ali alguns métodos, né? A exemplo da conversação. Ver séries, filmes, músicas também faz parte, também ajuda? Com certeza. Tudo que você conseguir potencializar e trazer para o seu dia a dia facilita essa imersão cultural. Então eu brinco que começou a aprender inglês, começa a pensar em inglês isso que você aprendeu. Então, por exemplo, lá na escola, na quinta aula, o nosso aluno já sabe pedir bebida e comida em inglês. Então eu brinco, foi numa lanchonete, pensa como que você pediria isso em inglês. Você vai pedir em português, claro, porque a atendente ali está no Brasil, a atendente ali fala português, mas uma coisa que eu faço muito, eu brinco muito, até porque eu tenho habilidade, mas se eu não treinar, eu também vou enferrujar e eu também vou perder. Então, às vezes eu estou numa fila para pedir alguma coisa, eu fico brincando ali como que eu faria esse pedido em inglês se eu estivesse nos Estados Unidos, por exemplo. Então, uma dica é a gente adicionando ali no dia a dia, na nossa rotina. No dia a dia, brinca com você mesmo que você está falando em inglês com o atendente, séries em inglês e filmes em inglês, música em inglês, tudo que você... Até porque o primeiro passo para você virar um bom falante de um novo idioma é você encher sua caixinha, que a gente chama de input. Então, quanto mais input você tiver, mais você enche a sua caixinha de conhecimento e aí mais fácil fica você replicar isso e reproduzir isso posteriormente. Excelente, Murilo. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, principalmente de incentivo a iniciar nesse aprendizado de novas línguas. Qual mensagem você deixa? Perfeito. Para fechar, eu vou trazer algumas curiosidades que com certeza vão servir de incentivo. Eu trouxe uma colinha aqui. 40% de todo o conteúdo que está no Google, na internet, ele está em inglês. Tudo que a gente tem dúvida, a gente vai procurar ali na internet, né? E somente 3% do conteúdo está traduzido para o português. Então a gente tem bem ínfimo, né? A quantidade de informações que nós temos acesso. Salário eu comentei já, né? Da Cato. Número de falantes, quando a gente passa a dominar o idioma, a gente passa a ter contato, a gente tem o potencial de nos conectar com 1,5 bilhão de pessoas falantes. E, principalmente na área de tecnologia, 95% dos artigos científicos estão no idioma inglês. Então, aqui eu trouxe um pouquinho alguns incentivos para quem ainda não começou a dominar o novo idioma. Não tenha vergonha, essa é uma coisa que eu gosto muito de falar para quem quer aprender. A gente fica muito preocupado em se a gente está falando certo, como vai falar. Não tenha medo, se joga, procura uma escola ou um método que vai te dar essa segurança de você ralar o joelho e vai ser feliz. Com certeza, questão de tempo, 2, 3 anos, você vai dar uma guinada aí na sua carreira e vai estar participando aí de vagas em multinacionais. Ótimas dicas. Muito obrigado, Murilo, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Uma ótima noite. Seja sempre muito bem-vindo. E nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais conteúdos para você. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre.
A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. A venda de Tadalafila tem aumentado significativamente no Brasil e o uso indiscriminado tem preocupado os especialistas. Veja só. O medicamento é indicado para o tratamento da disfunção erétil, entre outras condições. O aumento nas vendas da Tadalafila pode ser explicado pelo seu uso indiscriminado. A gente tem visto um uso indiscriminado dessas medicações, tanto na questão sexual, ou seja, para melhorar o desempenho sexual em muitas pessoas que nem precisam tomar medicação, mas existem também outras indicações que não são nem médicas. Assim como qualquer medicamento, a Tadalafila também possui contraindicações e exige atenção no seu uso. Elas não podem ser associadas a alguns remédios, como por exemplo, medicações para o coração, os nitratos, e também os pacientes devem passar por uma avaliação completa para evitar-se problemas devido ao uso dessas medicações. Por exemplo, pacientes que podem ter problemas cardíacos e que podem ser agravados devido ao uso indiscriminado desses remédios. O médico urologista Walter Morato faz um alerta e reforça a importância dos cuidados no uso do medicamento. Existem profissionais de outras áreas que estão preconizando o uso da Tadalafila, da Sildenafila, para fins esportivos. Isso não tem, até hoje, nenhuma comprovação do ponto de vista científico, não tem nenhuma evidência científica de que isso possa ajudar. A Tadalafila ela é utilizada em alguns casos de hipertensão pulmonar e também para hiperplasia prostática benigna, além das questões relacionadas à ereção. Tirando essas três indicações, a gente tem que ter muita parcimônia, muito cuidado para utilizar isso aí, principalmente na questão recreativa. Não está indicada a utilização da Tadalafila para melhorar o desempenho sexual de maneira indiscriminada. O Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade e uma atividade tem ajudado quem precisa. Confira. É um verdadeiro ritual para checar o equipamento que faz o pulmão funcionar dentro d'água. Ar puro e na medida certa sai pelo cilindro pressurizado, preso ao corpo do mergulhador. Há mais de um ano, Ana Cláudia se agarrou à prática do mergulho. Mais que um hobby ou esporte, cada passo é um avanço na trilha terapêutica contra a depressão. Aos 60 anos, ela foi desligada de uma empresa em que fez carreira. Indo do fundo do poço para o fundo das piscinas, mares e rios, ela superou medos e encontrou sentido para continuar se aventurando. A água, a natureza, a convivência com a natureza e especialmente falando de uma escola de mergulho, é um cardume, um lugar para estar inserido num grupo. Já não tenho mais problema da insônia. Mentalmente eu percebo que eu estou muito mais relaxada. Outra coisa que me deu muita paixão, superar os medos. Isso faz com que a sua mente se mantenha ocupada, que tenha novas ideias na cabeça, que você pare de pensar em problema. É um momento de paz. Na escola de mergulho em Belo Horizonte, os alunos aprendem desde o básico. Histórias similares à de Cláudia se repetem, e cada um passa a pertencer às águas, que tratam a mente e o corpo.
Todas as habilidades que a gente tem que desenvolver, a começar pela respiração, que é muito parecida com a técnica de respiração das atividades meditativas, isso já faz com que a pessoa desacelere. E o fato de estar embaixo d'água, observando a vida subaquática, ela também trabalha a capacidade de concentração, o potencial criativo dela. A psicóloga tem o famoso lugar de fala para afirmar o quanto os desafios podem ser benéficos para encarar os gatilhos da depressão, condição que afeta 9,3% de todos os brasileiros. Além de profissional da saúde, ela mesma indica e faz esporte, equilibrando fôlego com força mental nos mais de 40 quilômetros de maratona. Hoje em dia a gente já fala que a ansiedade é igual colesterol. Tem ansiedade boa e ansiedade ruim. Uma vontade de produzir, de acontecer, de ter um retorno de algo que você construiu. Essa é a ansiedade boa. A ansiedade ruim é quando eu acho que eu estou em perigo e que eu tenho que lutar e fugir o tempo inteiro. O esporte, em geral, né, ele ensina para a gente uma coisa importantíssima, que nós conseguimos fazer coisas difíceis. Nós conseguimos vencer medos, nós conseguimos nos adaptar a realidades diferentes quando a gente tenta. Eu e o repórter cinematográfico Sandro Romero nunca havíamos mergulhado. Eu sequer sem nadar. A roupa, o equipamento, aprender a respirar só com a boca, com um objeto entre os dentes, as orientações do instrutor, não é nada que se faz todo dia. Não é o trivial do cotidiano. Mas o batismo vale a pena para controlar a ansiedade pelo novo e encarar o medo da água. Eu mesmo não acreditava que iria conseguir, mas logo estava a 3 metros de profundidade, passando bons minutos embaixo d'água. O sinal pode ser estranho para os brasileiros, mas quer dizer que está tudo bem. Embaixo d'água, a comunicação é padronizada em sinais. A princípio, o ser humano não foi feito para o meio aquático. A princípio. Porque com todo esse equipamento e com toda essa instrução, agora eu posso dizer que eu pertenço a essas águas. E pertencimento é uma palavra que a gente conversou muito durante essa reportagem. A água, ela te abraça. Ela te abraça no momento que você está para baixo, ela te abraça no momento de ansiedade, e ela te abraça para você superar todos os medos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei nadar. Eu nunca nadei e não sei nadar. Mas eu enfrentei esse medo, eu enfrentei essa ansiedade e posso dizer que uma vez na vida eu pude mergulhar. O mergulho é excelente para superar qualquer desafio. Você sabia que 6 em cada 10 pessoas apoiam a redução da jornada de trabalho no Brasil? É o que mostra uma pesquisa realizada com 2.000 pessoas sobre o fim da jornada 6x1. Como trabalhar menos pode ajudar a sua vida? Se eu tivesse assim mais tempo para mim, eu fazeria alguma coisa assim para mim, para ganhar, para ter mais uma renda, né? Acredito com educação, né? Mais a família, né, em casa, né? Eu ficaria mais com a minha família e eu teria mais tempo de lazer também e descanso, né? Segundo uma pesquisa com 2.000 pessoas de todos os estados brasileiros, feita em janeiro, 6 em cada 10 pessoas apoiam a redução da jornada de trabalho. Para 65% dos que responderam, diminuir as 44 horas semanais melhoraria a qualidade de vida dos trabalhadores. 55% acreditam que aumentaria a produtividade. E percentuais de 35% a 45% opinaram que aumentaria a lucratividade das empresas e indústrias e o desenvolvimento econômico e social do país. O fato de 2/3 da população brasileira acreditarem, defenderem a redução da jornada, será fator determinante para que o Congresso aprove ou não. Mas acredito eu que certamente os congressistas, ainda mais pensando que a gente está há 1 ano e meio de uma eleição, onde muitos deles vão buscar a reeleição, eles vão estar sensíveis a esse entendimento da população. Mas, de novo, certamente eles vão avaliar outras questões, como impactos econômicos, o impacto nas empresas, se isso vai ter custo, se não vai ter custo, como é que isso vai ser viabilizado, mas certamente os parlamentares vão estar ali de olho, pelo menos vão olhar com carinho no que as pessoas acham.
E mais de 500 mil golpes financeiros foram registrados no Brasil somente no ano passado, segundo a Federação Nacional dos Bancos. Uma das principais dicas é jamais passar seus dados pessoais da sua conta bancária e senha. A tentativa de golpe mais comum no Brasil é feita pelo WhatsApp. São frequentes casos em que o golpista tenta se passar por um filho ou por um parente próximo para conseguir dinheiro. Apenas no ano passado foram registradas mais de 150 mil ocorrências desse tipo. A recomendação é usar a verificação em 2 etapas. Outro golpe comum é o da falsa venda. Nessa prática, criminosos criam sites falsos com promoções tentadoras para enganar os clientes. A recomendação é que o internauta tenha cuidado ao clicar em links que chegam por e-mail ou pelo celular. Outra dica é comprar em sites conhecidos e pesquisar as reclamações contra a empresa. Já o golpe do falso atendente, com 105 mil reclamações, é aquele em que o golpista tenta enganar o cliente se passando por um funcionário do banco ou empresa. Nesse caso, a dica é nunca passar dados pessoais como o número do cartão ou senha. O golpe da pescaria digital, ou phishing, teve 33 mil reclamações registradas. Ao clicar em um link suspeito, o usuário tem dados roubados por criminosos. Além de evitar acessar esses links, é importante manter o antivírus sempre atualizado. Eu estava em casa numa boa, né? Aí ligou, aí pediu para me confirmar e eu estava tão atarefada, eu fui e confirmei. Quando eu terminei de confirmar, eu falei, meu Deus, eu caí. Aí liguei para uma colega minha, ela falou, vai para o banco agora e manda bloquear. Antes de passar dados pessoais pelo celular em uma ligação suspeita, o ideal é que o próprio correntista entre em contato com o banco onde tem conta para confirmar as informações. Se perceber que foi vítima de golpe, esse contato deve ser imediato. Também é importante fazer um boletim de ocorrência. Caso o problema não seja resolvido, procure o PROCON, o Banco Central ou a Justiça. O sistema bancário ele investiu no ano de 2024 cerca de 5 bilhões de reais em prevenção a fraudes e segurança bancária. Nós fazemos um trabalho de conscientização dos nossos clientes. A cada data comemorativa, Dia das Mães que está próximo, né, de Páscoa, que é essa semana tudo, a gente divulga orientações aos nossos clientes para que eles fiquem atentos a esses tipos de golpes, né, para que as pessoas não caiam e se eventualmente eles sofram esse tipo de golpe, de forma que eles deveriam proceder para que houvesse aí uma tentativa de retenção do valor no seu banco, para não ter a perda financeira. E como o final de semana chegou, vamos conferir agora as dicas de programação na nossa agenda cultural. Olá, como estão? Todos bem? Eu sou Edinho Borges e começa agora a nossa agenda cultural. E como sempre, vamos direto às estreias nos cinemas. Filmes em cartaz desde ontem, quinta-feira, dia 1º de maio. Uma produção, uma cinebiografia nacional maravilhosa, Homem com H, que conta aí a história de Ney Matogrosso. O jornal diz que você mancha a classe artística que tanto lutou para ser aceita. Não tem muito o que comentar, não leio esse jornal. Cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H, apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. O filme acompanha a origem em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, e os constantes embates familiares em razão dos preconceitos do seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística. Com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível, Ney Matogrosso compõe 1/3 da banda Secos e Molhados, e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino, em meio à repressão da ditadura militar. Agora eu posso cantar o que eu quero, do jeito que eu quero. Esse filme promete. Gente, a caracterização e a atuação estão incríveis. Eu não perco por nada. Bom, agora vamos de universo Marvel, de ação. Falamos de Thunderbolts.
após suas aparições em Black Widow e Hawkeye. Florence Pugh retorna ao universo Marvel como Helena Belova, uma assassina implacável que se une a um time de anti-heróis em missões para o governo dos Estados Unidos. Em Thunderbolts, Helena faz parte de uma equipe composta por ex-supervilões redimidos, prontos para agir em nome de causas controversas. Thunderbolts traz uma nova abordagem ao explorar personagens desajustados e suas lutas internas, enquanto enfrentam desafios de alto risco para o governo, misturando ação, humor e dilemas morais. Falamos de Thunderbolts. Antes de sair de casa, verifique em qual rede de cinemas está o seu filme preferido e, claro, também dê aquela olhadinha na classificação indicativa. Pois é, e agora a gente fala de música. Música boa no seu rádio. Amanhã tem 107 Mix comigo, Edinho Borges, na nossa querida Universitária FM. A gente canta, dança juntinhos, clássicos dos anos 2000, 90, 80 e 70. Eu vim regredindo para te mostrar que eu estou com o LP do Bee Gees. Maravilhoso, estou escolhendo a playlist para amanhã, gente. Isso é ouro! Muito bacana, né? Então amanhã 107 Mix em 107,5 ou rtu.org.br tem canções como essa daqui, ó. Valeu demais, convite mais que feito, 107 Mix, 7 da noite em 107,5, comigo Edinho Borges. Beijos, bom final de semana e até a próxima. Valeu, gente! E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp, no 34 996 39 7880, ou por meio do QR Code que aparece na sua tela. Mais informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. Muito obrigado pela companhia e um excelente final de semana.